Deus da palavra de Deus. Quantos acharam, digam amém? Amém. Quem não achou, diga espere por mim. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Achou Abacuque? Glória a Deus. Achou Sinfonia? Você acha, Gil? Oh, aleluia. Glória a Deus. Que diz assim, Ageu capítulo 2, irmão. Pede a Deus, pede a Deus para Deus falar mais um pouquinho contigo. Ageu capítulo 2, versículo 3 da palavra de Deus, que diz assim: todo o silêncio agora é toda atenção, terra. O obreiro não conversa, a igreja não conversa, pode deixar. A igreja não conversa, as crianças não conversam. Glória a Deus, porque é a palavra de Deus, terra. Essa referência também de entrar na casa de Deus, que diz assim: que há entre vós que tendo ficado viu esta casa na sua primeira glória, como veste agora, não é como nada em vossos olhos comparado com aquela. Aí eu vou para o versículo 9. E agora desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar trarei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Podeis assentar e bater uma salva de palma bem forte mesmo para Jesus. Aleluia. Porque é para Ele, glória a Deus, é para o Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Rei Jesus. Irmão, se chegar mais alguém aí, terra, dá lugar para as crianças, dá lugar aos adultos. Glória a Deus. Porque sua vitória, terra, o plantor não veio, mas o Senhor ele veio. Aleluia. O pastor ainda está preso lá na barra em seu trabalho, mas a sua vitória, terra, louva a Deus, que Deus sempre tem algo para nós nesta noite. Ele não dispensa a nós com as mãos vazias. Porque esse profeta, irmão, conhecido como embaixador, que por muitas vezes no das suas escritas, ele é conhecido como embaixador, irmão, um homem de 78 anos de idade, encorajando, irmão, um povo que havia saído depois de uma tão turbulência, irmão, de um grande vento que havia soprado aquele lugar. Porque o povo não quis aguardar no Senhor, não quis ficar debaixo das suas dispensações, irmão. Então houve indagações no meio daquele povo. Porque também, como Ageu, um homem de 78 anos, na sua infância, ainda seus 7 anos de idade, ele visualizou muito bem a construção que Salomão havia feito naquele lugar. Um lugar que todos vessem, irmãos, e ficasse marcado em sua memória. Mas a primeira coisa que o povo fez, irmão, depois da sua desobediência, é uma coisa interessante, irmão. Eu vou entrar na mensagem, mas tu já viu que depois que o povo vive uma situação tão turbulosa, difícil, que já não tem para lugar onde correr, o primeiro passo é para quem? É voltar para Jesus. E sabe como aquele povo ele davam o seu meio de voltar para Jesus? Era voltando para o templo. Porque no templo eles podiam fazer sacrifícios. No templo eles podiam levar expiações, irmão. Seja ele do teu pecado, seja ele da sua oferta alçada, seja ele de uma oferta de adicionalidade, seja numa oferta de gratidão. Eles tinham um momento de um lugar aonde eles podiam ter encontro com Deus, aonde podia estar com Deus. Mas o povo inquestionável, eles voltavam desfalecidos as suas forças, porque eles voltavam junto à terra, olhavam para as suas casas, só viam montouros, entulhos, viam aquilo que eles conheciam como lugar de paz, de alegria, de felicidade, transtornado em nada. Assim é muitas vezes você, quando olha para a tua casa, vê um momento bom. Filho, é muito bom quando está pequeno. É que você bate, é solta. Aí, quando ele deita na tua cama, você olha com o teu olhos cheios d'águas. E vê que somente aquela tua atitude foi para que ele não errasse, para que não conduzisse aquele lugar.
quando você vê chamado o período do tempo, a história já não é a mesma. A situação não é jamais ter parecido com a situação quando estava debaixo das barras de suas saias, ou debaixo do jugo do Pai, da doutrina do Pai. Ele olha, ele observa aquela situação e começa a deprimir assim aquele povo. Sabe o que eles fizeram na sua opressão, irmão? Vendo que a situação não era a mesma, vendo que a situação não dava mais como reconstituir. Eles olhavam e muitos queriam desistir. Sabe o que é, irmão? Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo diz assim, irmão, para motivar para o alvo, ele diz: uma coisa eu faço, é me esquecer das coisas que atrás ficaram e prossigo para aquelas que estão diante de mim em terra. Eu quero dizer, né, se você estiver ainda preso na mágoa, se você estiver preso ainda na decepção, tu não vai conseguir a mão de Deus Redentor que quer trabalhar na tua casa, que quer trabalhar na tua vida, que quer mudar este cativeiro. Você já está enxergando como aquele povo, os monturos, os entulhos, a cidade queimada, não conseguem enxergar a mão de Deus. Aquele povo, ele se preocupou de reconstituir o templo, sabe para que para chegar mais perto de Deus, para colocar mais diante do Senhor as suas ofertas, porque a única esperança deles era o Senhor. Era Deus, terra. Porque Jó 14, versículo 7, 8 e 9 diz: ainda que a árvore cortada ao tronco, e diz ela brotará o terra novo, ainda que as suas raízes e as suas folhas embrudeceres e as suas raízes envelheceres, diz o Senhor, ao cheiro das águas, Ele fará brotar o renovo. Ao cheiro das águas, quer dizer, o cheiro da tua palavra. Porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 3, que diz que pela fé cremos que o mundo foi criado por sua palavra. Nada que viu aparentemente aparenta o que é. O que ele quer dizer com isso? No final, assim, irmão, nada surgiu do nada. Era tudo sem forma, vazia. Era tudo, irmãos, sem sentido de eu ter beleza, terra, assim como ele tem poder de dar beleza à tua casa, como dar beleza, alegria na reconstrução do teu lar. Mas o povo estava fazendo errado. Eles voltavam para o templo, mas ele oferecia o melhor para a tua casa. Eles tocavam melhor, eles preparavam melhor. Aí eles, irmão, a Bíblia diz bem claro, Salmo 127, uma Bíblia corrigida sistemática. Ele diz assim: se o Senhor não for o construtor da casa, inútil aquele que o constrói. Se o Senhor não for o edificador, inútil aquele que edifica. Inútil se o Senhor não estiver à frente da tua casa, se não estiver à frente da tua vida, por que tu quer parar a terra? Porque se ele não for o construtor, terra, inútil aquele que constrói. Sabe por de quê? Porque a G1, versículo 6 diz assim, ó: semear-te muito e colher-te pouco, comer-te, mas não vos fartai-vos, bebeis, mas não saciai-vos, vestígio, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe no sectel furado. Glória a Deus. Sabe de que, irmão, não oferece primeiro para Deus? É como Elias veio para aquela mulher, ela só tinha um pouquinho de farinha, ela só tinha algo para fazer para ela, o filho dela. Comamos e morremos. Aí chega o profeta de Deus e diz assim: mulher, faça o que tu tem para que nós comemos. Ela diz: meu Senhor, nós só temos um pouquinho de farinha, para que façamos um pouquinho aqui de bolo com esse azeite e comamos e morremos. Ele diz: ó mulher, faça primeiro para mim, depois para tua casa. Deus está falando: faça primeiro para ele, faça primeiro para Deus, depois para tu e tua casa, terra. Você está oferecendo errado, aleluia. O profeta diz: olha, Deus manda ele para uma situação, irmão, mais crítica, mas não para lançar no rosto do profeta e dizer: ó, foi eu que sustentei Elias, foi eu que dei de comer Elias para não morrer. Ele pergunta: o que você tem? Só tem isso aqui, para que eu come eu e meus filhos morram de fome. Ele diz: faça primeiro para mim. Quando tu faz primeiro para Deus, terra,
Senão tu vai fazer, ó, semear-te muito, mas vai colher pouco. Porque não está oferecendo para Deus. Eu não estou falando de dízimo, eu estou falando de oferta. Eu não estou falando de voto, não. Eu estou falando de oferecer a Deus em obediência. Eu estou falando de oferecer a Deus, amor, a tua fidelidade a Ele. Fazendo para Ele, Ele faz para a tua casa. Fazendo para Ele, Ele faz para a tua vida. É para Ele que você deve fazer, terra. As pessoas desistem, irmão, de lutar. As pessoas desistem de guerrear. Aí eu volto àquela coisa que eu fiquei incompleto porque a hora era pouco lá na Betânia. É como diz lá em Jeremias 32. O Senhor diz assim, depois de Ezequias, por Jeremias preso lá no pátio da guarda do rei, limitado de sair, somente de receber visita, irmão, de pessoas próximas. Aí o Senhor diz assim, ó, para ele, começando assim, ó, Jeremias, como diz assim, que virá Nabucodonosor, lançará essa terra em cativo, e levará Ezequias também em cativeiro, e os seus olhos e os olhos deles serão diante um dos outros. Mas eu te digo assim, Jeremias, viraram o seu irmão Ananel, o seu primo Ananel, lhe oferecerás um terreno onde fica na norte, e ali tu comprarás em medida de prata, de um ciclo, e tu comprarás depois aquele terreno, porque dirás assim, é da parte da tua idade. Só quem está lendo a Bíblia vai entender o que eu estou falando aqui. O primo dele, irmão, ofereceu uma terra que estava em cativos. O primo dele, irmão, ofereceu, irmão, muito astúcia do seu próprio primo. Ele sabia, irmão, que aquela terra já era do inimigo. Ele já sabia que aquela terra, que se ele, quem comprasse, já não partia a ser mais dele, partia a ser de Nabucodonosor. Mas o Senhor disse para ele, vai, Jeremias, vai e compra, e traga duas testemunhas, e sele, pois, a carta. E o Senhor, irmão, só deu a liberação da palavra da promessa para Jeremias, quando ele fez tudo aquilo que ele havia feito. O que eu quero dizer, terra, a terra já está na mão do inimigo. Para que comprar esta guerra? Para que comprar este barulho? Porque vai ter a mão nessa casa de marubondo. Mas o Senhor diz, vai e compre. É como Deus está falando, vai e clame, vai e peça, vai e me leve, vai e me paga, vai e me coloque aqui no altar. Oh, tu quer desistir hoje dessa causa, terra? Tu quer logo parar agora? Ele está mandando tu comprar, porque ele vai comprar contigo justamente este barulho. Ele está mandando tu entrar nesta frente, porque ele vai te encher nesta guerra. Você está que nem Josué de frente da mulher de Jericó, olhando para a terra que vai possuir, e ele fixando seus olhos, não vendo o tamanho da muralha como muitos olhos, o tamanho da dificuldade, o tamanho de dizer, olha assim, ó, fica difícil de passar essa muralha. Eu creio que o João estava no meio diante da fé, mas matutando como soldado de guerra. Se eu subir para aquele canto ali, o arqueiro vai me pegar. Se eu ficar de frente a uma distância de 50 de um tiro de arco, é 50 metros, o arco vai me pegar, porque as muralhas são altas, é hábitat para o arco. E ele fica olhando e chega alguém todo de branco na direção dele, e ele se assusta, porque ele olha para o muro, um momento de milésimo que ele fecha os seus olhos, né, no mesmo modo de piscar, ele observa e vide e clama, criaturas, quem tu é um de nós, é um do nosso inimigo. Ele disse, eu sou o anjo do príncipe do exército dos 50.000 para pelejar esta guerra. Tu está entendendo, terra? Porque esta peleja tu não terás que pelejar. É difícil, terra. Eu consigo entender um momento de uma situação, porque quando se trata de filhos, quando se trata de casa, a gente fala com sentimento, terra. Se o filho é rebelde demais, irmão, você bate, tem medo de pôr para fora. Se o filho não tem controle,
Alguns abrem a mão, irmão, diz que deixa que a vida vai os ensinar. Enganado, terra. Porque o Senhor mandou olhar bem claro para aquele povo, olha e veja. Irmão, aí eu vou dizer, ó. Aí eu vou te dizer, terra, aleluia. Glória a Deus, aí eu vou te dizer. Aqui um feiticeiro. Aqui um traficante de 17 anos. Aqui um bagunceiro brigão, irmão. Problemático na área sentimental, tudo ex. Aqui um ex-traficante viciado. Eis aqui um roqueiro, glória a Deus. Eis aqui, irmão, um viciado nas drogas, que é bebida, um profissional, um mestre de obra, mas ele não viu o progresso em suas mãos. Sabe por causa de quê? O príncipe do exército, Deus Filho, não estava regendo a guerra dele. Aqui está o irmão que também está medindo debaixo da opressão. Aí você olha numa situação oposta, aí o Senhor diz assim: quem viu e quem ficou, e viu agora da primeira casa, eu te digo, eleição não é de comparar com aquela que há de vir ainda. Não é terra. É porque você está olhando terra. Eu volto a dizer versículos que estão na nossa vida. 2 Coríntios 5, versículo 7, que nós não andamos por vistas, mas sim por fé. Sabe por que andamos não por vista, irmão? Porque precisamos ver para quê? Enquanto a Bíblia diz em Romanos 8, 24, diz: ora, em esperança somos salvos, e esperança que se vê não é esperança. Como, pois, esperar aquilo que vós ver? Irmão, tu está desfalecendo porque tu está olhando. Tu não está vendo como Ageu, um homem de 78 anos, levando contigo um jovem profeta Zacarias, para profetizar num momento tão remoto, onde o povo só procurava um desturcar o melhor para a tua casa, onde o povo, irmão, só procurava o melhor para levar para dentro da tua casa, e colocando a edificação do templo com qualquer madeira, com qualquer coisa, de qualquer maneira. Não é assim que se edifica uma vida, não é assim que se coloca uma vida diante de Deus, irmão. O Senhor diz, como disse também para Zorobabel e para o sumo sacerdote Josué: esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu vos sereis contigo. É se esforçar, terra. É você manter, terra. Estamos em campanha. E a campanha, irmão, é para nós lançarmos, para que Deus vire o cativeiro. Esse cativeiro, irmão, foi nada menos do que 72 anos. Quer dizer, 76 anos, porque a profecia de Jeremias foi em 70 anos, irmão. Mas o povo, irmão, ficaram debaixo, né, principalmente do jugo, porque Nabucodonosor, irmão, era um rei muito sábio. Pode soltar ele, terra. Era um rei muito sábio. O que ele fazia, aquilo que dava de retorno para ele ficava como um fiador, para também ficar debaixo do jugo dele. Eu te dou, tu prospera, e tu dá melhor para minhas rendas. As questões tributa, porque se tu enriquece, eu também enriqueço. E tem gente que fica presa, irmão, achando que aquela riqueza ela vai ficar por muito tempo, achando que aquela prosperidade ela vai prosperar por muito tempo. É por isso que o Senhor diz, irmão, porque é Pai, diz o Senhor dos Exércitos, Ele vos dará, Ele não dá a paz como não dá. Muito se descansa, irmão, quando tudo vai tudo bem, mas eu te digo, tem que estar debaixo da sombra do Onipotente. Tem que ficar debaixo dela, porque a expectativa daquele povo, terra, de alguns era de ficar naquele lugar. Mas hoje, nesta noite, eu quero dizer para você, como diz a palavra do Senhor: esforça. Hoje eu entendi porque sexta-feira a irmã tirou todo entulho, ela tirou toda a indagação. Nós costumamos dizer que aquele tipo de pregação é marreta, é martelo, é espada. Aleluia, glória a Deus. Ela foi extraindo de nós, irmão, todo empecilho. Ela mostrou, como diz a senhora: ai filho, tu quer, mas é necessário colocar a tua vida em ordem. Como diz Laura em Ezequiel 22, versículo 30: procurei entre os homens que tivessem tampando o muro, que ficassem na brecha, mas eu não encontrei, para que assim não pudesse destruir. Tem que ter alguém na brecha, irmão. Porque eu tenho que estar tampando o muro. Tem que ter alguém para que o Senhor não possa destruir, para que alguém
não desça, para que alguém não morra. Ele procura alguém, irmão, sabe que é de guerra. O assolador ele passa, e se não tiver tampão no muro da brecha, a tendência é vir coisas piores em sua vida. Aleluia! Ele só está de pé por causa de você. Aleluia, Jesus. Ele só está vivo Glorioso, aleluia. por causa de você. Oh, Maravadu Kubinaragado. Se hoje a cadeia física ela foi rompida, é porque alguém teve, tampou no muro e ficou na brecha. Porque se não tiver tampão no muro, o que eu digo, irmão, uma posição de Deus. Quando o Senhor diz aquele tampão no muro, irmão, aquele que edifica a tua vida espiritual. Irmão, eu não estou aqui de forma alguma tentando desprezar luta de ninguém em terra. Eu vou te dizer, irmão, não estamos pregando um mar de rosa, não estamos dizendo que as coisas vão ficar bem totalmente em tua vida, mas eu quero dizer, a diferença de estar no Senhor é porque Ele rege a tua guerra. A diferença que Ele está no Senhor, irmão, que Ele te dá paz em tempos remotos. A diferença de você estar no Senhor é porque não vem situações precipitadas. Porque a pessoa que não tem Jesus, irmão, a situação da tua vida, a primeira estágio é querer arrancar a tua própria vida. O segundo é querer sair correndo da tua própria casa, de uma direção de rumo sem lugar para onde ir. Enquanto o Senhor manda, diz: ficai-vos. Sabe que de que foi o que Deus falou, aquilo que Ele falou para Jeremias, como Ele disse. Ele só liberou a palavra quando o profeta comprou. Aí Ele disse assim, liberando a tua palavra, porque montando na mão do inimigo, como você vai edificar? Estão na mão do adversário, irmão, como você vai acreditar para que verdadeiramente aquela terra prospere? Mas ao que o Senhor diz assim, ó, rogando Jeremias, haverá dias que também terá testemunhas em compra do terreno pós-conselho, onde a terra também prosperará, porque este dia, de quanto tu fizeste, ele virá no seu tempo. O que eu quero dizer hoje para você, terra, eu quero colocar bem claro para você, não é para você desistir mediante dessa situação, é para você colocar na mão de Deus. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer, terra. Mas nada, vezes nada. Mas tem que ter alguém. Tem que ter alguém. Por isso que Paulo que diz em, ele diz em Timóteos, capítulo 2, no versículo 2, que diz: pois ninguém te limita, se embaraça, pois, com o negócio dessa vida, mas a fim de agradar aquele que vos alistou para a guerra. Olha aí, guerra. Aleluia. Aí quando eu olho para a palavra, Deus diz assim: para aquele que vos alistou para a guerra. Então quer dizer que foi o Senhor que me convocou para uma guerra. Todo, quem serviu o quartel sabe, irmão, todo agrupamento, ele tem um soldadinho de controle. Seja um cabo, seja um sargento, seja um tenente, sempre tem um grupamento, tem alguém que rege, que dá a estratégia, tem alguém que conduz. Mas eu quero dizer hoje, nesta noite, terra, a minha e a tua esperança nele, a minha e a tua esperança está nele. Por isso que o salmista disse: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Que ele faz? Eu quero estar em lugar bem alto, com a sensação bem próxima do céu, para eu clamar e Deus me ouvir, para eu pedir e Deus me responder na terra. E Deus vai te responder. Deus vai te responder, terra. Mas se você colocar na mão dele, não está sendo feliz, terra? Porque a tua vida não sabe direção diante de você. Pastor, mas eu estou na presença de Deus. Pastor, eu estou diante do Senhor. E aí, pastor? Porque minha casa está desta maneira. A Bíblia diz em Tiago 1, no versículo 2, de Deus nos 70, não pode tentar pelo mal, porque nele não há mal algum. Aí ele diz ainda, complementando: nenhuma tentação não vem sobre vós a não ser humana.
Então está falando de um rudimento, irmão, de uma situação onde, irmão, a família está distante da doutrina dos seus filhos, não é educação. Não é, eu não quero falar de forma alguma, eu não quero achar uma desculpa, irmão, mediante essa situação, mas eu quero trazer essa esperança, como diz Hebreus 11, versículo 1 hora. Ele diz bem claro em Hebreus 11, versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário todos, quanto aqueles que se aproximam, creia que Ele existe e é galardoador do que eu busco. Deus é galardoador. Irmão, eu estou vivo porque alguém ficou na brecha. Eu estou de pé, irmão, porque alguém clamou por mim. Só os antigos, irmão, sabem, irmão, como nós era bagunceiros. E nós falamos, se nós falarmos hoje, para aqueles que conhecem somente nós agora, não acreditaria, terra. Mas eu quero dizer que Jesus, Ele te ama, terra. Ele está falando bem claro, assim como o Senhor colocou aquela situação, irmão. Porque como Esdra vai, viu que o templo é edificado, ele procura trazer a palavra. Mas as pessoas estão modificando de qualquer maneira. O Senhor diz bem claro, irmão, em João 15, versículo 30, que o servo não é maior do que o seu Senhor. Assim como eu fui perseguido, vós também serão perseguidos. Sofrerão perseguições, irmão. Mas faça como aquela mulher. Ela acreditou na palavra do profeta, e o profeta diz: faça primeiro para mim, depois para a tua casa. Faça primeiro para Deus, terra. Coloca a tua vida primeiro para Ele, porque Deus vai tratar da secundária. Deus vai tratar, irmão, do entorno da tua vida, mas como você fizer primeiro para Ele. Faça primeiro para Ele, terra, porque você vai ver a mão de Deus agindo. Sabe uma coisa, irmão, que eu aprendi, para encerrar com a palavra, que eu não vou estender, já estou sentindo um amém do eterno. O preleitor ia pregar, mas eu não pude vir. Sabe que eu aprendi uma coisa, irmão? Quando eu chego no meu limite, eu vou lá para o meu quarto e choro. Ou se eu não vou lá para o monte, irmão, a minha boca diante do Senhor. Porque, irmão, quando o Senhor diz que, lá em Mateus 6, né, no versículo 24, ele diz: lançar, pois, a vossa ansiedade por diante de mim. E no versículo 27 ao 28, ele faz uma nomeação de sua palavra. Ele diz: olhais para as aves do céu, que nem semeia e nem segue em celeiro, e o vosso Pai Celeste não tem vos alimentado. Aí 28, ele também para os lírios do campo, que nem Salomão em tua glória se vestiu, pois assim. Sabe o que ele está falando? Eu tenho produzido, irmão, e preparado para que as aves do céu se alimentassem. Eu tenho investido, irmão, na sua beleza, na tua glória, os lírios do campo. Ele está dizendo assim: eu também não posso mandar te comer para ti, eu também não posso me mandar te investir. A ansiedade, irmão, é uma das situações que atrapalha muito mais o agir de Deus. Então coloca no Senhor a tua vida. Eu não estou falando Deus, Ele pode fazer agora ou como daqui a alguns dias. Depende da tua fé. O meu irmão Moisés foi 17 anos no tráfico. Quantos anos você está nessa luta? 20? 16 anos? Mas o Senhor levou aquele ancião, irmão, de 78 para profetizar, para motivar um povo, irmão, que quando vai observa o caos, que veja que nada mais era como antes. Mas ele diz: quem viu e quem ficou, irmão. Só podia falar, irmão, aquele que viu outrora como era antes. Mas ele está dizendo: não se comparar com a glória da segunda casa. Deus está preparando, irmão, está liberando uma palavra à terra, que ele fala que será maior do que a segunda glória, será maior do que a primeira, terra é maior do que a primeira. Mas depende da tua fé, terra. E eu quero fazer mais um